caso Banco Master por aqui, manchete no UOL de agora é da nossa Amanda Rossi, que hoje traz revelações em torno da família do ex-controlador do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que investiu em um projeto bilionário de créditos de carbono em terras públicas. Explica pra gente essa história, Amanda. Prazer te receber por aqui. Um bom dia. Bom dia. Bom dia, Natália, Sakamoto, Josias. Bom, hoje a gente traz um pouco mais de detalhes e mais provas de uma história que o UOL revelou em dezembro do ano passado, mostrando uma operação para inflar duas empresas, duas sociedades anônimas fechadas absolutamente desconhecidas, que não funcionam no endereço onde elas estão registradas e que dizem atuar no mercado de carbono, e que dizem também valer 40 bilhões de reais. A gente avança hoje com mais provas sobre a conexão desse negócio com a família do Daniel Vorcaro, especificamente o Henrique Vorcaro, o empresário Henrique Vorcaro, um empresário mineiro, pai do Daniel Vorcaro. A gente, em dezembro, quando a gente mostrou essa operação pela primeira vez, a gente revelou essa operação no UOL, a gente mostrou alguns indícios de conexões do Henrique Vorcaro com essas empresas. Hoje a gente mostra 2 contratos entre empresas do Henrique Vorcaro e o próprio Henrique Vorcaro para compra de ativos ambientais relacionados a essas empresas. Então, vamos voltar atrás, porque é uma história difícil de entender, é uma operação como tudo que envolve o Banco Master, que relaciona várias empresas, estruturas societárias que você não consegue identificar claramente quem são os sócios, os fundos de investimento, que também você tem informações muito opacas. Então, é um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado de entender propositalmente, né? Então, é um negócio que envolve ativos ambientais para compensar o aquecimento global, o mercado de carbono, que é um mercado considerado muito sujeito à criação de créditos fantasmas, justamente pela dificuldade de você auditar, de você conferir a existência real desses créditos. Então, foi montada uma operação que envolve uma cadeia de fundos da REAG. A REAG é aquela gestora de investimentos que foi liquidada na semana passada pelo Banco Central e a suspeita de atuar nas fraudes do Banco Master e também de lavar dinheiro para o PCC. E essa estrutura que foi montada de fundos de investimento, ela acabava na ponta final investindo em 2 empresas, que são, como eu já disse, empresas que não funcionam no endereço onde elas estavam. E elas diziam valer 40 bilhões de reais e trabalhar com ativos ambientais. Bom, esses ativos ambientais, eles são gerados em uma área na Amazônia, que fica localizada no município de Apuí. E essa área é uma área que tem mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo, e ela está sobreposta a um assentamento do INCRA, é uma área que está em disputa fundiária. Então, não poderia, em primeiro lugar, ser gerado crédito de carbono nenhum naquela região. O que a gente mostra hoje, o que a gente avança hoje, são contratos, então, entre empresas do Henrique Vorcaro para adquirir supostos ativos ambientais que teriam sido gerados nessa área em Apuí. Então, a gente mostra contratos de 2 empresas do Henrique Vorcaro, uma que se chama Alliance Participações e uma outra que se chama AFC Holding. Por meio desses contratos, então, as empresas do Henrique Vorcaro estão adquirindo o direito de comprar esses créditos ambientais gerados nessa área. E aí, então, em seguida, esses créditos foram alocados nessas empresas e que foram investidas por esses fundos de investimento. Então, você vê que é uma cadeia que envolve diversos atores. O Henrique Vorcaro, ele diz que não tem envolvimento com nenhum negócio ilícito. E, além disso, para deixar a história um pouquinho mais complicada, a gente também encontrou indícios de envolvimento do próprio Daniel Vorcaro com essa apuração, com essa operação, né, de ativos ambientais, quando ela começou a ser estruturada nos fundos da REAG, ali por volta de 2020, 2021. A gente acessou um processo da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que tem a função de fiscalizar os fundos de investimento, e nesse processo da CVM, ela tentava apurar a regularidade de um desses fundos que dizia, de repente, de uma hora para outra, ter se tornado bilionário investindo em ativos ambientais. E aparece ali, nesses documentos da CVM, o registro de que uma das empresas relacionadas a esse negócio era a Viking Participações, que é uma empresa do próprio Daniel Vorcaro. A gente procurou, ele diz que não está relacionado a essa operação. Então, concretamente, a gente tem agora contratos que ligam o pai do Daniel Vorcaro a uma operação que simulou bilhões de reais
com ativos ambientais do mercado de carbono em uma área na Amazônia que é uma área suspeita de grilagem. Você amarrou todos os pontos aqui já de uma forma brilhante, Amanda. Eu queria ouvir o Sakamoto e o Josias também, mas te deixar aqui com a gente para ir acrescentando mais detalhes nessa linha. Amanda, que no final do raciocínio dela explicou para a gente também, então, de um processo interno já na CVM, já de 2020, Josias, na linha do que vimos ontem Sakamoto, Dani e Júlio aqui conversando com o ministro Fernando Haddad da importância das apurações em torno desses fundos. Se a gente puder amarrar aqui para jogar para a Amanda trazer mais detalhes sobre isso. A discussão no momento que a importância da gente aprender com os erros do caso Master, mas vemos recorrentemente casos que já existiam no passado, de certa forma, voltando aqui. Como que serve de exemplo essa reportagem da Amanda para ilustrar para a nossa audiência o que a gente está vendo no Banco Master, Josias? Nós estamos vendo no caso do Banco Master que essas estripulias da família Vorcaro elas são tão exuberantes que fica muito evidente uma percepção muito aguda de que todos os que deveriam fiscalizar, monitorar os negócios que gravitaram ali no universo desse banco master, falharam. Né? Quem deveria fiscalizar, monitorar, falhou grotescamente. Isso inclui a CVM, inclui o Banco Central, inclui empresas de auditoria, plataformas de bancos como BTG e XP, que ajudaram a promover e comercializar os CDBs micados do Master, que tinham por trás a sustentá-los esses negócios mirabolantes. Né? Se formos consultar a plataforma ali, o portal da Receita Federal, nós vamos verificar que o Vorcaro e os seus familiares, eles têm mais de 150 empresas, aparecem como sócios mais de 150 empreendimentos. Né? E muito impressionante. E um dos maiores parceiros de negócios ali é o pai, o Henrique Moura Vorcaro, que tem mais de 50 empreendimentos, a irmã do Vorcaro, que é a Natália Bueno Vorcaro Zettel, sócia de quase 60 empresas. E esse negócio, por exemplo, do mercado de carbono, sustentado, escorado em propriedade do governo na Amazônia, né? Todo ele é um escândalo dentro do outro. Né? E é muito impressionante como isso prospera no Brasil sem que os órgãos de fiscalização exerçam a sua atividade. Então, a CVM, como é que deixou prosperar esses fundos que tem esse papelório micado, que basta... A imprensa está mostrando, agora a Amanda confirma algo que a Folha já tinha explorado, o Globo também levantou informações sobre esses negócios da família Vorcaro. A imprensa consegue, por que a CVM não conseguiria? Ontem dizia aqui, em entrevista ao UOL, o ministro Fernando Haddad, que as atribuições de fiscalização de fundos de investimento que hoje estão na CVM deveriam ser transferidas para o Banco Central. Ora, o Banco Central hoje, por lei, já tem acesso a essas informações. Não tem poderes para impor sanções a esses fundos, mas tem acesso a todas as informações e, com base nelas, a CVM é obrigada a fornecer as informações que forem requisitadas pelo Banco Central. E, com base nessas informações, pode tomar as suas decisões. Então, o Banco Central fez com atraso o que deveria ter feito muito antes, até na gestão do Roberto Campos Neto, que foi essa liquidação do Banco Master. Depois, fizeram também o que deveria ter sido feito muito antes em relação a essa corretora REAG, né, que fazia negócios com o PCC, está agora por trás desses negócios também do Master. Mas, como disse, Natália, fica muito evidente que é preciso apertar os parafusos desse sistema de controle, é preciso ver por que empresas de auditoria gigantes, Ernst Young, outras, que a Pricewaterhouse, que tiveram contato com esses papéis todos e avalizaram esses fundos, esses negócios aí em relação ao mercado de carbono, todos eles foram manuseados
por auditores dessas empresas. E para que servem essas empresas se não conseguem detectar algo que agora a imprensa está expondo à saciedade com detalhes que são grotescos, não é? Mostram que falharam os órgãos estatais de controle, as empresas de auditoria, essas plataformas de bancos privados que propagandearam o papelório do Master e renegociaram esses papéis sem se dar conta de que eles estavam escorados aí em negócios mal cheirosos. Então, falhou todo mundo. É preciso aperfeiçoar, como disse, apertar os parafusos. E não sei se a fórmula apresentada pelo ministro da Fazenda, de simplesmente transfere o que não está funcionando adequadamente na CVM, transfere para o Banco Central. Ainda outro dia, o Lula cedeu a interesses políticos ao nomear o novo gestor da CVM. Não deveria ter feito isso. Então, quem sabe se não é mais adequado obrigar a CVM a cumprir a sua obrigação e não simplesmente passar para o Banco Central. Então, é preciso rediscutir esse sistema todo, Natália. Está muito evidente que todo o modelo ou a estrutura de controle falhou de forma grotesca. E essas notícias, como a que a Amanda reforça hoje com as suas revelações, elas mostram isso. A falha foi generalizada e grotesca. Que algo precisa ser feito, não tem nenhuma dúvida. Caso completamente estranho, né, Josias, Amanda e Sakamoto? Eu quero ouvir o Sakamoto também sobre a reportagem da Amanda, mas no intervalo, você que está acompanhando a gente na TV, corre lá para o YouTube que seguimos com o debate. Sakamoto, queria te ouvir, indo especificamente também no caso que o Josias levantava aqui da CVM, enquanto vocês entrevistavam o ministro ontem, como que veio a percepção dessa crítica ao trabalho da CVM? É um trabalho que não está funcionando? É um braço a mais para o Banco Central? Como que as repercussões que a gente teve ontem da entrevista analisam? Vou comentar da CVM, mas eu comento depois. Eu queria falar ainda da investigação do Banco Master, dando parabéns para a Amanda, né, de mais nada, assim, pela apuração. E conectando essa apuração, inclusive, Nath, com uma apuração da própria Amanda com relação aos fundos, ao inflar dinheiro, a produção de dinheiro pela rede dos fundos, da REAG, tudo relacionado ao BES, que é o Banco do Estado de Santa Catarina, né? A gente está, na verdade, nos últimos dias, vendo, com todos esses fundos que estão circulando em meio ao escândalo do Master, né, uma produção de dinheiro louca. Né, fundos podres do BESC, né, fundos que valeriam no máximo R$ 1 ou R$ 2 sendo vendido por R$ 600, mais do que isso, inflando nesse negócio de um fundo compra do outro e oferece para o mercado ou usa como proteção, como garantia de empréstimo, valores exorbitantes baseados em nada. Em ar, em vento, em mentiras contadas pelos participantes desta rebordosa. Né? E aí o que acontece? Tipo, isso no Sul, né, que a matéria da Amanda tinha trazido. Se você for, que Sul, digamos, que era baseado nesses títulos produzidos no Sul. Agora, a Amanda traz lá de Apuí, na beira da rodovia Transamazônica, município, inclusive, com baixo desenvolvimento humano, né, é uma região pobre, né, em que foi usado para inflar créditos de carbono, né, no mercado que ela colocou, mesmo bem colocou, extremamente, já é complicado esse mercado e ainda assim o clã Vorcaro bombando, produzindo. E aí a gente tem o seguinte, a gente tá vendo o clã do Banco Master, né, fabricando dinheiro falso de norte a sul do país, né, e oferecendo isso ao mercado. E aí eu acho que aí entra essa questão, né? O Haddad trouxe a questão do Banco Central, da CVM e tudo isso mais. Eu desceria até um ponto, porque é o seguinte, o poder público tem uma importância grande, tem uma responsabilidade grande no processo de regulação, de fiscalização de tudo isso, né? E sim, há muita influência política no meio de tudo isso, a gente bem vê o que aconteceu. Congresso Nacional, se o Banco Master, se o Vorcaro delatar, se o pai do Vorcaro delatar, implode o Congresso, implode Brasília, vai ser o dia do apocalipse, que seja bom, da direita à esquerda, porque isso aí vai ser um pinho-sol generalizado. É bom de vez em quando. Só que é o seguinte, a Faria Lima também. Parte da Faria Lima sabia o que estava acontecendo. Quando o pessoal estava vendendo terreno na Lua, desconfiava.
Precisa esse pinho-sol derramado em Brasília também cair na Faria Lima. Os instrumentos de controle não podem mais os fundos dizer, não, eu estou fazendo o mínimo. Porque todo mundo sabia o que estava acontecendo, todo mundo sabia que o Banco Master estava vendendo terreno na Lua. Então precisa sim, o mercado precisa ter a sua parcela de responsabilidade nisso, Nath. Não, e aqui eu aproveito para retomar a conversa com a Amanda, a gente já está de volta do nosso intervalo. Dentro do que ouvimos aqui das análises do Sakamoto, do Josias, a gente vê todo esse estranhamento já de tempo, Amanda. Inclusive casos com rentabilidade de 10 milhões por cento. Vi uma manchete dessas esses dias, fui ler o caso e me estranhou muito. Queria aproveitar para ter uma temperatura sua dentro das apurações que você tem feito desde o ano passado. Amanda, como esse estranhamento sendo lançado a público é lido por operadores especialistas que acompanham essa área? Como que você pode amarrar suas apurações aqui para a gente no sentido da investigação finalmente agora dando cabo e a gente tendo revelações tão importantes vindos da imprensa? Acho que tem uma surpresa muito grande, Natália, em relação à fragilidade de toda essa estrutura que foi montada, envolvendo bilhões de reais, né? Se você vai, como o Josias muito bem colocou, né, o Sakamoto também, os órgãos responsáveis pela fiscalização ficaram alheios a essas operações, enquanto agora a gente, com base em informações públicas, ou seja, muito menos informações do que todo o aparato de investigação tem, né? A imprensa, com base em informações públicas, consegue identificar uma série de operações que eram completamente simuladas, né? O Sakamoto, ele recuperou aqui bem a história do Banco de Santa Catarina. Então, eu sei que é muito difícil para quem está acompanhando o noticiário entender toda essa história relacionada ao Banco Master, porque ela foi feita mesmo, ela foi estruturada de uma forma para confundir, para a gente ter dificuldade de entender as estruturas societárias, os cotistas dos fundos de investimento, com uma tentativa de dissimular. Mas a partir do momento, é um castelo de cartas. A partir do momento que você puxa uma carta, se você puxa a carta dependendo no meio do castelo de carta, o castelo de carta rua inteiro. Então você tinha, em resumo, né, operações que simulavam bilhões de reais, usando ativos diversos. Então, como o Sakamoto lembrou, né, um ativo que foi usado para inflar, né, para gerar esse castelo de cartas bilionários foram títulos do Banco de Santa Catarina, um banco que faz quase 20 anos que foi liquidado e que ainda tem papel mesmo, são títulos em papel que as pessoas comercializam, são títulos muito baratinhos, porque eles perderam valor de mercado por causa da liquidação e que eles foram colocados numa estrutura envolvendo a REAG, envolvendo o Banco Master, como se eles valessem bilhões, né? E agora a gente está vendo aqui uma outra operação da mesma forma, um título que também é muito fácil, um ativo que é muito fácil de você simular o valor dele, né? Que é o caso do crédito de carbono, também utilizado para inflar o patrimônio de uma operação combinada de sociedades anônimas fechadas com fundos de investimento. Então, em resumo, a gente tem isso, né? Sistemas de controle que não impediram fraudes para simular patrimônios de bilhões de reais em fundos de investimento, contemplando títulos que são títulos fictícios, né? Seja esses títulos do Banco de Santa Catarina, seja crédito de carbono, e inventando bilhões de reais, circulando esses bilhões de reais pelos fundos de investimento. Então, nos dois casos, até inclusive, tanto no caso dos títulos do BESC, quanto no caso desses ativos ambientais que a gente está falando agora, né, são casos que envolvem bilhões e que circularam por fundos de investimento da REAG e que têm relação aí com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master. E são casos que foram, de certa forma, alvo de processos internos da CVM. Os dois casos, tanto o BESC quanto esses ativos ambientais. E por que, então, que a CVM ela já tinha condição de puxar essa cartinha do castelo de cartas, que poderia fazer o castelo de toda a ilusão ser identificada naquele momento, mas isso não aconteceu. Então, também é muito importante que se averigue quais são as estruturas internas da CVM de fiscalização, por que elas não funcionaram. A gente já sabe que tem na CVM uma falta de pessoal, uma falta de financiamento, mas é só isso. Ou então tem algo mais que impediu que essas estruturas elas identificassem isso antes.
Porque, de novo, essas operações elas estão agora vindo a público, mas elas estão sendo estruturadas há alguns anos. Então, já era possível que o aparato que foi criado para fiscalizar toda a estrutura financeira do capitalismo brasileiro, para que ele tivesse condições de identificar essas fraudes quando elas começaram a ser montadas, para que elas não fossem só identificadas quando esses esquemas já estavam servindo, né, como mostra a Operação Carbono Oculto, sob a suspeita de lavar dinheiro para uma das maiores facções do país, ou então esses esquemas já estavam sendo utilizados também na maior fraude bancária do país, como disse o ministro Fernando Haddad, se referindo ao caso do Banco Master. Então, é preciso que a gente olhe para trás e entenda, né, por que os órgãos de fiscalização não conseguiram desmontar esse castelo de cartas fantasioso, inventando bilhões de reais circulando pela estrutura financeira brasileira, por que eles não identificaram isso antes?